Bom, hoje eu tenho o prazer de receber aqui na minha clínica, onde a gente está começando um quadro novo aqui. Nós vamos falar sobre estética, vamos falar sobre cuidados, né, que as mulheres têm com a beleza. Afinal de contas, quem nos acompanha sabe o quanto nós somos focados, principalmente nessa questão de procedimentos cirúrgicos voltados para o rejuvenescimento, né? Nesse caso, tanto mulheres quanto homens procuram bastante, mas hoje em especial eu tenho aqui para conversar comigo duas pacientes que eu gosto muito, que nós fizemos aí um trabalho interessantíssimo com elas. É a Roberta que está aqui comigo, a Vânia que está aqui comigo também. Sejam bem-vindas aí à nossa conversa aí, nosso bate-papo, tá bom? Então nós vamos assim, a partir de agora, ter uma troca de conversa e para que a gente possa dividir experiências. A gente vai falar especificamente sobre os procedimentos de cirurgia facial que vocês fizeram e, ao mesmo tempo, também a gente vai elucidar de uma forma mais genérica sobre os procedimentos de cirurgia de face que eu e minha equipe nós costumamos já realizar, justamente para esclarecer para quem está assistindo agora todo esse universo do rejuvenescimento, dos cuidados com a jovialidade que as mulheres têm e que aqui hoje nós temos dois grandes exemplos disso. E eu acho importante a colocação desse assunto aqui em pauta, porque nada melhor do que prova social, né? Nada melhor do que as pessoas que assistem terem essa noção através do depoimento de vocês sobre essa experiência, sobre a importância que as mulheres devem dar e até que ponto devem dar essa importância sobre se manter jovem, se manter com cuidados. E quando eu falo se manter jovens, não é simplesmente na aparência, na estética, naquilo, não. Eu falo de cuidar da sua saúde, de cuidar do seu bem-estar, de cuidar da parte psicológica. Eu acho que é um contexto em que a gente representa uma parte deles, mas com certeza são duas convidadas que vão, de certa forma, falar muito bem sobre isso, sobre o contexto geral de se manter bem nos 50 mais, vamos dizer assim. Então, para isso, como eu disse, eu tenho aqui duas convidadas. A Roberta, que vamos dizer assim, está representando o que a gente fez recentemente, que é um facelifting de cicatrizes reduzidas, né? É uma cirurgia, vamos dizer assim, que está cada vez mais ganhando espaço. Ela vem através de incisões mais discretas, que correlação com áreas anatômicas que escondem essas incisões, que eu acho que é o grande medo das mulheres em termos de resultado, é como vai ficar a cicatriz. Esse tipo de lifting de cicatrizes reduzidas, eles podem abranger não só as cirurgias que envolvem incisões em regiões estratégicas, mas também situações que envolvam o lifting endoscópico, que é uma novidade também, onde quase não se tem incisões, a gente usa auxílio de microcâmeras para poder fazer a sustentação do rosto. A cirurgia da face ganhando cada vez mais aprofundamento nas tecnologias, cada vez mais técnicas refinadas, para abranger mais públicos, né? O lifting de cicatrizes reduzidas, ele vem para realmente trazer possibilidade de pacientes cada vez mais jovens poderem estar fazendo sem essa preocupação das cicatrizes mais aparentes, pessoas públicas estarem fazendo, para justamente não evidenciarem tanto a técnica que foi utilizada. E ao mesmo tempo eu tenho aqui a Vânia, que a gente fez a opção do facelifting completo, o deep plane completo, porque nós tínhamos áreas de abordagens maiores, nós tínhamos que trabalhar regiões inferiores da face, como o contorno de mandíbula e papada, e que ao mesmo tempo a gente tinha um coeficiente de pele também a ser removido, que é o que muda muito às vezes. Um paciente com lift de cicatrizes reduzidas, um soft lift, um lift endoscópico, tem um perfil específico para isso. E o paciente que se propõe ao deep plane facelift, que é o lift mais extenso, tem outro perfil. Então, por isso, nós temos dois grandes exemplos aqui. No caso do Deep Plane, era a busca por abranger áreas maiores e que a gente sabia também que havia um processo de remoção de pele maior. E não só representando o facelift Deep Plane, mas a Vânia também está representando o que a gente vem fazendo cada vez mais, que são os cuidados adicionais que são acrescentados à cirurgia. Como, por exemplo, a gente observou, né, que tinha a questão de pequenas linhas de expressão no rosto, e por conta disso a gente acabou partindo também para trabalhar o laser de CO2, estímulo de colágeno na pele, para quando a gente entregasse o seu resultado, além da sustentação da face que o facelifting promove,
a gente ter um acabamento na superfície da pele, que eu acho que foi sensacional o seu resultado. Nós vamos ter a oportunidade de mostrar. Então, aproveitando, né, que vocês gentilmente aceitaram o meu convite, vamos começar um bate-papo aqui. Roberto, eu queria aproveitar, então, perguntando primeiramente para você, o que te incomodava, o que te levou a correr atrás de mudanças, como é que você se via no espelho antes do procedimento? Me conta um pouquinho disso. Então, Luciana, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Porque quando você convida uma pessoa é porque você tem total confiança nela no que ela recebeu e no que ela vai falar. Então, eu agradecer imensamente a você e a sua equipe por ter convidado, poder participar desse podcast. E assim, quem me conhece, todo mundo já sabe que eu sou super vaidosa, né? E eu tinha um incômodo de dar, ele já vai envelhecendo, é natural, né? De todo mundo estar envelhecendo, e nós mulheres, como somos super vaidosas, a gente sempre tá querendo melhorar o tempo inteiro. Eu sempre falo para as minhas amigas, né? Dá para melhorar, tá bom, mas vamos dar uma melhorada. E eu sentia que já tava começando a cair. E eu também não queria esperar muito tempo para poder fazer, que na minha opinião, na minha humilde opinião, que quando você demora muito, eu acho que os resultados não ficam tão natural como, por exemplo, o meu ficou. O meu ficou super natural, entendeu? E é tanto que tem umas amigas minhas, olha assim pra mim, como assim, Roberta, que você fez? Eu falei, mas o intuito é esse. E outra coisa que eu sempre falo é a questão do profissional. O profissional, sendo de excelência, ele vai te deixar com a aparência bem melhor, com a jovialidade, e o que é mais importante hoje que nós mulheres buscamos é a naturalidade. É isso que a gente busca muito, Luciana. Você tocou num ponto que realmente eu falo muito, e isso vai do avanço das técnicas que tem realmente ir para esse rumo de buscar mais naturalidade, né? Tirar aquele estigma do artificial, aquele estigma do rosto plastificado. É nesse caminho que avançam as cirurgias faciais hoje em dia, mas também vai da pegada do cirurgião, o ponto de vista dele, então se ele é mais conservador ou não, então isso tudo vai influenciar realmente no resultado natural. Na minha opinião, de fato, quando eu vou fazer uma cirurgia em alguém e o paciente me conta depois, olha, viram que eu estava bem, mas ninguém sabia dizer o que eu fiz. É que eu acho que a gente atingiu o objetivo. Então, a ideia é essa, estar bem para a idade. Não é esconder a idade e nem muito menos deixar claro qual procedimento foi feito, mas é que te olhem e vejam que você está bem, mas que não saibam apontar exatamente o que você vem fazendo, e eu acho que isso, de fato, é o que confere o sucesso de um resultado natural. Né? E aí o que acontece também? A questão da naturalidade, por que eu escolhi fazer? Eu já fiz muitos lasers, muito CO2, que tem procedimentos que são maravilhosos. Só que o tempo vai passando, vai chegando um momento que não dá mais para poder só isso. Os preenchimentos hoje em dia, que está muito em alta, eu também já fiz preenchimento. Vai chegando um momento que você vai ficando com a cara muito inchada, muito grande. Eu acho que você vai ficando deformada, dependendo da idade. E a questão de idade hoje, a gente começa a brincar, mas é questão de números e não tem como esconder, porque a idade vem para todo mundo e está tudo bem também. Mas quando eu vi que eu estava fazendo assim vários procedimentos de preenchimento, eu falei, não, peraí, dá para poder a gente usar essa técnica. Foi quando eu te procurei, que a gente conversou, e aí você viu que tinha uma técnica nova, que dava para fazer e com naturalidade. E é exatamente o ponto que você falou. Quando quem não sabe que eu fiz, acho que nem toca no assunto e nem realmente não dá para ver. É tanto que as minhas próprias amigas estão todo dia comigo, todo dia, elas olham para mim, aí fica assim, tipo, nossa, eu não vi tanta coisa, mas aí é que tá um ponto. Você vê que realmente a sua fala que melhorou completamente, mas aonde? Você tá bem, mas aonde? Então isso que é a verdadeira transformação
ou não sei se a palavra correta seria isso, mas a melhoria. Porque como você disse, a questão do profissional. Tem gente que já fez, que eu já vi, que você olha, nossa senhora, o que essa pessoa fez? Né? Que na verdade transforma. E o nosso intuito hoje não é isso, não é mascarar a nossa idade. É simplesmente envelhecer bem, envelhecer com qualidade. E assim, independente dos procedimentos cirúrgicos, eu, por exemplo, tenho toda uma história por trás de alimentação, de academia, sabe? Uma vida super saudável. Então, tudo isso ajuda lá na frente também. Não é só, não, eu tô caindo, eu vou lá, faço a plástica, ou lá, sei lá, faço ali, faço a coisa. Não é assim que funciona. Pelo menos do meu ponto de vista. Sim, você tocou no outro assunto aí interessante, foi isso. É, quando a gente faz o procedimento, né, e que fica extremamente natural. Por exemplo, eu tenho pacientes que vêm no meu consultório e que o medo deles é esse, é do artificial, né? Você vê que são pessoas extremamente conservadoras e que uma das formas que eu uso para deixar essas pacientes tranquilas é falar, olha, eu não vou ultrapassar a barreira do que você era antes, eu quero simplesmente colocar seu rosto na posição que ele era antes, a posição de alguns anos atrás. Eu acho que muitas vezes o exagero vem quando a gente transpassa essa barreira. Mas realmente você vê por aí muita coisa impressionante. Sim. E a gente tem que até saber identificar até onde aquilo ali foi realmente uma visão do profissional que realizou a cirurgia, que não foi conservador como quando deveria ser. Mas também a gente tem que lembrar que tem a vontade do paciente, né? Que nós como profissionais a gente tem que tentar saber negociar isso aí para manter dentro da nossa zona de conforto, que a gente acha que é melhor para o paciente. Mas eu te confesso, tem paciente também que ele parte numa busca por uma distorção da imagem, que vai num profissional, recebe um não, vai no outro profissional, recebe um não, até uma hora que ele acha um profissional que faz alguma coisa nele. Aí, às vezes o paciente ainda não se dá satisfeito, quer fazer mais coisa, aí continua passando de profissional em profissional, e o paciente, né, quer fazer mais alguma coisa, e vai passando de profissional em profissional e acha outro que faz mais alguma coisa. E esse algo a mais que ela está sempre fazendo, mudando de profissionais, vai perdendo a mão e de repente quando vai ver, já fica uma situação que transformou de fato o paciente. E quando eu falo transformou, eu falo já de um ponto de vista negativo, né? Já perdeu a essência, perdeu a identidade do paciente. Aí quando perde a essência, realmente é um ponto negativo. Você sabe o que eu vejo muito nas nossas conversas, né, nossas rodadas assim, de amigas que a gente sempre junta, é que essa busca, Luciano, por eterna juventude, ou tipo assim, ficar jovem demais para o que não é. E tanto alguns profissionais estão perdendo a mão, como nós pacientes também. Não vou diminuir a nossa culpa, de jeito nenhum. Porque às vezes a gente inferniza tanto o profissional que não, deixa eu fazer. Mas na verdade, eu acho que vale muito a gente ressaltar que quando tem um profissional de alta responsabilidade e saber até onde ele pode atender essa paciente, é uma das coisas mais primordiais. Eu vou até contar a historinha que nós já conversamos outro dia, que não foi o primeiro procedimento que eu fiz com você, eu já fiz outros. Quando eu fiz a pálpebra, que eu cheguei aqui, mas você vai ter que fazer, eu mandando, você vai ter que fazer. Você falou, de jeito nenhum, você não vai fazer. Roberto, eu faço como você está hoje, eu faço alguns pacientes para ficar dessa forma. E eu me dei por convencida. Falei, já que ele está falando que eu estou bem, então eu vou esperar. E realmente eu esperei o tempo correto, até que um belo dia eu falei, lembra do nosso combinado? O tempo passou e agora eu preciso. E aí você realmente falou, não, agora de fato, de direito, você precisa de fazer. Foi quando nós fizemos a pálpebra, que ficou divinamente bem. Então, essa desenfreamento
para a juventude, a gente tem que dar uma melhorada. Não que a gente não tenha que fazer. Ó, Beta, eu realmente sou adepta a vários procedimentos. Olha, eu não me importo. Ah, você tá bem? Ah, mas também, né? Ah, com tanta coisa que foi feita. E daí? A medicina tá aí é para isso. É para a gente poder melhorar tudo com segurança e com naturalidade. E eu consigo entender também que vai chegar um momento que realmente nós não vamos ter condições mais de fazer. E aí é envelhecer e ficar bem, tá tudo bem também. Se aceitar. Se aceitar. Acho que o mais importante é realmente a gente se aceitar. Tá tudo bem, quem não gostar, não faz. Simplesmente, né? Não faz. Mas eu, sinceramente, enquanto eu puder, Luciano, Adapta a rotina. eu sou do cuidado. Quando eu falo da minha rotina noturna para algumas amigas minhas, falo, Deus me livre de uma coisa dessa. Todo dia você faz display. Todo dia. E não começou ontem, né? Já começou há anos. Há anos eu faço isso. Então, pra você ter ideia, eu sou filha da dona Geralda, que é muito, mas ela é muito vaidosa. Então, quem me ensinou foi a minha mãe. Não foi de ontem, de anteontem, não. Foi de muitos anos atrás. Eu aprendi que a gente tinha que se cuidar, que a gente tinha que se amar. E é isso. Bom, Vanessa, então vou aproveitar e perguntar para você aqui, né? Uma vez que a gente se propôs a fazer o facelift em deep plane, que é uma cirurgia que ela é um pouco mais abrangente. Ela vai procurar melhorar toda a silhueta de papada, de contorno de mandíbula, sustentação de bochecha, sustentação do supercílio, que eu lembro quando você veio que tinha um peso no supercílio. Fizemos lasers de CO2 para fazer um acabamento, né? Tudo isso, obviamente, foi pensado, planejado para que ficasse o mais natural possível e te desse o resultado mais pleno, que não deixasse sobrar alguma coisa que ficasse para trás e ficasse destoando do que você precisava, do seu resultado. Você teve algum medo em algum momento de fazer esse procedimento? Principalmente que eu falo, o medo voltado para o resultado, para o artificial, alguma coisa assim? Não, doutor Luciano, não tive medo. Em momento nenhum, cicatriz nenhuma, porque eu sabia que eu estava em mão de um profissional. Não tive medo, não medo nenhum. Nem de cicatriz, nem de nada. Eu queria ficar bonita. Menos ruga, menos pele. Você tinha vindo por indicação de alguém? Sim, eu vim pela indicação da esposa do meu tio, que fez com você ficar bem. Eu acho muito bacana quando o paciente ele vem por indicação de alguém. Por conta disso, eu acho que já é a primeira barreira da confiança já, né? Ou seja, você tem também uma prova de alguém que você viu, né? Eu queria fazer e conversei com ela me indicou. Falou, fiz com o doutor Luciano, é um médico muito bom, muito profissional. Você vai gostar, vai lá, faz uma consulta com ele. Foi isso que eu fiz, eu vim aqui e fiz uma consulta. Acreditei, confiei e fiquei maravilhosa. Você acha que a consulta que você fez comigo foi um divisor de água para que você Sim. Concluísse esse processo de confiança? Sim, eu fiz a consulta e confiei. Não, tive a confiança mesmo em ti. Confiança, é esse que eu vou fazer, esse é o meu médico. Eu acho assim, quando o paciente vem para a consulta, é o primeiro contato que ele tem com a gente. Alguns têm esse benefício a você, de uma prova de alguém que já fez e já traz, já consiga com uma certa confiança. Mas nem todo paciente é assim. Um paciente, a gente tem que, na conversa, criar esse vínculo com o paciente, né, nessa relação que a gente chama de relação médico-paciente, e deixar o paciente o mais tranquilo possível. Então, eu, particularmente, eu gosto de dar uma verdadeira aula para o paciente do que é a cirurgia facial, para que ele tenha a noção exata pelo que ele vai passar. É importante isso. E então, o paciente ele sai expert no assunto praticamente ali, porque a gente vai contar detalhe do detalhe da cirurgia, o que ele pode esperar em termos de resultado, o que ele pode esperar em relação ao processo de cicatrização,
além da parte de apresentação da cirurgia, tem que colocar a mão no paciente. Tem a hora que eu levo o paciente para a maca, dou um espelho na mão do paciente e eu falo que aquela hora ali é a hora que eu converso com a pele do paciente. Então, ou seja, é a hora que eu tenho a oportunidade de pegar, de fazer uns testes de tração. Então, aquilo ali tudo, naquele momento, está servindo não só para que eu já vá desenvolvendo um fim, um time do que eu vou fazer naquela cirurgia do paciente, eu planejar a cirurgia na minha mente e realmente no papel, e ao mesmo tempo para aumentar esse vínculo de confiança. É a hora que eu demonstro o paciente de uma maneira simplificada, porque realmente dando uma puxadinha aqui ou ali, mostrando o espelho, mas eu acho que o paciente já passa a ter uma boa ideia do que ele vai esperar, do que ele vai encontrar em termos de resultado. E o mais importante, assim, é manter a sinceridade o tempo todo. O que isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Isso aqui vai melhorar, isso aqui não vai melhorar. Então, o paciente, às vezes, ele chega com uma hiperestima do procedimento que vai resolver todos os problemas da vida dele, e a gente tem que colocar aquilo realmente num alinhamento de expectativa certinho, ou vice-versa. Tem o paciente que ele acha que vai resolver menos do que ele imagina, está esperando menos de resolução, e eu falo, não é só isso não, realmente vai dar aqui uma diferença de sustentação assim assado, o nível de definição que você vai ter vai ser assim assado. Então eu acho que faz parte desse vínculo de confiança, igual você falou, que confiança total, já chegou confiando e saiu confiando mais, né? A gente também tem que criar esse protocolo de criação de relação com o paciente para que não fique dúvidas na hora de fazer a cirurgia. Eu queria só complementar o que a Vânia falou sobre a indicação. Quando você atende um paciente que você é indicado, e aí você vê o tanto que aquele profissional é de excelência. E a expectativa de quem está indicando e o cliente e o paciente que vai, a expectativa que, poxa, eu olhei para a Vânia, eu gostei do que eu vi nela, então esse resultado também eu posso obter. Então, quando você fala, olha, vai lá no profissional tal, a pessoa que indicou, ela teve confiança em você, deu aval, e eu que estou indo, eu estou depositando a minha total confiança em quem me indicou e o profissional que vai ser até que eu vou entregar o meu rosto, o meu corpo, qualquer coisa que seja assim. É muito importante quando tem a indicação, super. Sabe assim, acho que é uma avaliação que a gente tem muito grande. Não é simplesmente, não, eu descobri, eu vou lá ver. Então, eu acho que, não sei também, chutando aqui, acho que grande parte dos seus pacientes deve ter acontecido assim como aconteceu com a Vânia, né? Por indicação. Nessa rotina de cirurgia de face, eu já estou nela há 12 anos. No começo, esse boca a boca era mais forte. Sim. Nós moramos numa capital, mas apesar de ser uma capital, a cidade é com áreas de interior, né? Então muita gente se conhece. Então o meu público maior era o público de divulgação de boca a boca. Né? Aí veio o advento das redes sociais e com isso também a rotina nossa foi adquirindo novas fronteiras, fomos tendo a oportunidade de estar avançando até para fora do estado. E então hoje mudou um pouco o cenário, onde a gente tem muita gente que vem porque viu na rede social. Então dessa forma não é mais tão grande a minha rotina de indicações igual era antes. Ou melhor, até tem mais pacientes que me indicam hoje, mas proporcionalmente com o número de pacientes que me procuram, os pacientes que vêm por meio de outras divulgações aí. O meio de comunicação, eles vão mudando, né? Só que também você há de vir comigo que profissionais, a gente tem um monte também. Tem um monte de profissionais. Então, quando eu falei da indicação, imagina, não sei nem quantos cirurgiões de face tem aqui em Palmas. Tem vários bons. Então, mesmo vendo nas redes sociais, a gente, e aí? Será? Com quem que eu vou? Porque se você for, na verdade, pagar várias consultas para poder você se decidir. Mas é nesse ponto que nos fala que isso que a gente está fazendo aqui é muito válido. Sim. Uma coisa sou eu na rede social,
de certa forma, falando, venham comigo aqui que eu trabalho direitinho e não sei o quê. Sim. Outra coisa é eu receber vocês aqui, que são pacientes reais, que operaram comigo e que a gente tem resultados reais. Então, as redes sociais a gente tentou fazer a vantagem do boca a boca, que era esse aval de alguém que você conhecia, que fez, a gente tentar transferir isso para as redes sociais, que é dessa forma, validando a opinião dos pacientes, expondo essa questão de que a gente, eu falo, não é nem mata cobre e mostra pau, é mata cobre e mostra a pólvora morta. Mas se faz o procedimento do paciente, a paciente está aqui dando a opinião dela sobre o nosso trabalho. Sim. É muito comum eu escutar no meu consultório a trajetória do paciente antes dele chegar ao ponto de fazer a cirurgia. Então, o que eu escuto muito é: doutor, eu tentei tal coisa antes, não sei o que. Vocês, em especial, tentou algum procedimento? Como é que era a sua rotina antes da cirurgia? Doutor, eu fazia muito preenchimento, botox, e fio de setação, fio a fio. E eu cheguei a um ponto que eu vi que não fazia mais efeito. Eu gastava dinheiro e não me via resultado. Aí foi quando eu olhei no espelho e falei, não, agora está na hora de fazer a cirurgia ali. Porque as botox, preenchimento, tiro a fio, já não fazia efeito nenhum para mim, tá? Mas você teve uma fase da vida que fazia e via o resultado. Gustavo, eu de fazer muito, comecei a fazer. Ali tem um fio a fio, aqui senta, vai ficar bom. Fazia. Bom preenchimento de colágeno, vou sentar seu rosto. Ia lá, fazia. E não via resultado. Foi quando eu resolvi, falei, não, agora eu parei e vou procurar o cirurgião. Precisa fazer tapete. Foi quando eu procurei você. Essa história é realmente a história de muitos pacientes. Eu falo que eu sou quem faz cirurgia de face, né? É a ponta da procura, que vem depois desse processo todo. Então, quando eu vi a esposa do meu tio, a Dora, ela era com mais ou menos como eu, ela tinha muito excesso de pele, muita ruga, e fazia muito tempo que eu não via ela. Quando eu vi ela, como eu falei, que alguma coisa diferente. Aí algo diferente. Quando aí eu perguntei pra ela falou, não, eu fiz cirurgia, tá? Com o doutor Luciano, ele é um profissional bom, vai lá fazer uma consulta. E eu já estava procurando, né? Aí foi quando eu resolvi fazer. Perfeito. Sensacional. Roberta, também eu acredito que teve uma trajetória parecida, né, Roda? Já tá até rindo aí. Tive, Luciano. Olha que minha trajetória é grande. A minha trajetória é grande. Eu falo para minhas amigas, essa cara me aguenta coisa, viu? Essa cara me já aguentou muita coisa. Eu já escutei esse bordão, senhor já. Já, né? Então, eu acho que a cirurgia não deve ser a primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer. Sendo bem honesto mesmo, porque, querendo ou não, é uma coisa mais melindrosa, a gente tem mais cuidado e tal. Mas eu já fiz muita coisa mesmo, de fio de PDO, de laser, de bioestimuladores. Não, tem uns que eu não sei mais nem o nome. Só que aí, não adianta, gente, não adianta. O tempo passa e passa para todo mundo. E graças a Deus, ele tem passado para mim. Eu me lembro um dia que eu falei com meu pai, nossa, pai, eu tô envelhecendo. Ele quer não, meu filho, envelhecer não, então você tem que morrer nova. Eu falei, não, também eu não quero morrer nova. Vamos esperar. Só que quando você parte para os mini lift, o face lift, um monte de coisa que tem que ser feito, é realmente na indicação do médico. Quando você tá assim, que os preenchimentos, que os lasers, tudo ajuda. Eu sempre falo isso, tudo ajuda. Só que tem um determinado tempo que não dá para sustentar. Um fio de PDO não dá a sustentação na pele. Um laser já não tira as rugas que realmente está lá. Eu acho que tudo que é feito é válido para amenizar. Mas chega um certo momento que já não dá mais.
Aí é onde você tem que procurar o profissional e conversar e ele te indicar qual o melhor procedimento tem que ser feito. Não, é isso que eu queria ouvir. A gente não está aqui assim, para ter conflito de interesses com quem faz outros procedimentos. Não. O que a gente considera realmente é isso. Não que esses procedimentos feitos anteriormente não funcionem ou não valeram a pena, mas existe um momento da vida que eu acho que eles vão fazer diferença. Eu costumo dizer que são muito mais preventivos até do que procedimentos que causam mudanças tão significativas assim. Então, tem uma fase da vida em que o rosto ainda está sustentado e as linhas de expressões são leves e coisa e tal, que é válido. Eu acho que aquilo que vai te criar uma disciplina de depositar colágeno no seu banquinho de colágeno, retardar o processo de envelhecimento e até mesmo retardar a necessidade de fazer uma cirurgia, né? O problema está nesse ponto, é o ponto que já chegou a hora de fazer a cirurgia, porque uma hora chega. Então, a pessoa continua buscando resolver o problema dela de uma queda do rosto que já está acentuada, com procedimentos que muitas vezes prometem fazer um efeito lifting, mas que não fazem. Então, a ideia é que esses procedimentos têm um momento certo de serem feitos, assim como a cirurgia também. Tem aquilo que esses procedimentos não cirúrgicos resolvem e tem aquilo que somente a cirurgia de rejuvenescimento de face resolve. E quando eu faço a cirurgia de face, no pós-operatório, muitas vezes eu volto a indicar esses procedimentos, porque se eles são procedimentos que envolvem prevenção do envelhecimento, é importante depois manter esses cuidados. O paciente muitas vezes ele me pergunta, doutor, quanto tempo vai durar o meu facelift? Eu falo, depende. Se você fizer um facelift e largar para lá, a correr solta, ele vai durar aí seus 5, 7 anos. Mas se você tiver um hábito de se cuidar e todo ano você fizer um procedimento em que aumente o colágeno na pele, e quando eu digo isso, eu digo principalmente procedimentos de consultórios, que na minha opinião aqui realmente resolvam, né? Então, se você tiver essa disciplina, aí sim você vai estar conseguindo perpetuar seu resultado de um facelift, né? Então, tem que ter rotina de cuidados de pós-operatório por os anos que seguem aí para você colher o melhor do prazo de durabilidade de um facelift. O envelhecimento nunca vai parar, ele é contínuo, vai estar sempre acontecendo. Então, assim como quando você compra um carro novo na concessionária, o vendedor vai te falar, olha, se você quiser esse carro funcionando direitinho, tudo ok, você tem que vir fazer as revisões, né? Então, a mesma coisa serve em relação a rosto. Fez cirurgia, adquiriu o resultado, quer manter esse resultado, tem que ter as manutenções. Não, e você tocou num ponto aí que é super relevante. É tanto que eu falei para você uns dias atrás que a importância do autocuidado. Porque tem muita gente que acha que simplesmente fazer uma cirurgia é para o resto da vida. Não é assim que funciona. Então, assim, a importância do antes, do autocuidado tem que existir. Tem que existir. Por isso que, assim, às vezes eu vejo algumas pacientes, que já tá lá, nem sei com quantos anos, mas já caiu tudo. Então, até para o profissional é mais complicado fazer. Então, esse autocuidado que eu tive lá no passado, que a minha mãe me ajudou e que me ensinou, o que aconteceu? Eu retardou para que eu chegasse a esse ponto de fazer um facelift. Então, esse cuidado para trás tem que existir mesmo, no meu ponto de vista. E o depois também. Porque só uma única vez não vai adiantar. Eu sempre falo assim que é muita coisa para acudir. Entendeu? É muita coisa. Então, se a gente não tivesse cuidado também do depois e achar que uma vez só na vida tá o suficiente, olha, sinceramente, não é bem assim que funciona. Porque estética, no geral, ela não é um momento único, né? Ela é realmente um hábito, uma rotina, é quase que uma cultura que a pessoa leva dentro de si para estar sempre bem para a idade. Outra coisa assim que eu acho
super importante, que eu acho que até a Vânia deve ter tido esse cuidado muito, que antes da gente chegar aqui, a gente estava até conversando. Tudo que a gente faz, existe uma regra, né? Uma regra assim, olha, você vai sair daqui, mas você tem que fazer assim, 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 assado. Principalmente no pós-operatório, que é uma rotina que a gente tem depois que faz, e que eu acho que quando você segue todas as orientações do médico, o resultado tem que ser melhor. Porque tem um monte que eu vejo não segue o resultado. E aí, muitas das vezes, poxa, eu fui naquele cirurgião, aconteceu isso, isso. Mas e você? Quanto que você se doou nos teus cuidados para que aquele resultado ficasse melhor ainda do teu esperado? Então, o pós-operatório, enquanto nós, pacientes, a gente tem que olhar muito isso, tem que ter muito cuidado nas orientações dos profissionais que a gente vai. Aí você está entrando no mérito então, do pós-operatório, né? Não só aquela rotina de longo prazo que o paciente tem que se adequar, mas os cuidados imediatos depois da cirurgia. Né? Imediato e depois também, né? Que a gente, igual você acabou de dizer, que a gente não, o envelhecimento não para por ali. Só porque você fez uma pálpebra ou vai cair de novo, porque você vai continuar envelhecendo, Sim. né? Sobre o pós-operatório especificamente, eu costumo dizer que a cirurgia é 50% e o pós-operatório do paciente, nesse caso, é os outros 50%. Uma cirurgia de face, ela tem lá o seu processo de cicatrização, de recuperação, onde a colaboração do paciente, as rotinas que a gente solicitar para que ele cumpra, vão ser fundamentais. Não é à toa que a gente pede para usar a faixa, a cinta compressiva, não é à toa que a gente pede para que se cumpra a rotina de fazer drenagem linfática no rosto, o repouso que a gente solicita. Então é um conjunto de cuidados com a cicatriz também, em que vai depender nessa hora do paciente ali, para que a gente juntos consiga um melhor resultado para ele. Tem variáveis, inclusive, de cicatrização, né? Tem pacientes que evoluem muito facilmente com boa cicatrização, tem paciente que já tem a cicatrização mais difícil. De fato, uma das maiores preocupações que a gente tem no pós-operatório imediato de um facelift, onde promoveu o descolamento, principalmente do terço inferior, é com risco de fibrose, de retrações de pele, de cordões. Então, eu estou te falando o meu medo especial, o medo que eu tenho de um paciente que a gente sente que ele tem uma certa indisciplina, um paciente que ele vem de outra cidade e a gente sabe que ele vai cumprir esse pós-operatório na cidade dele, que é distante, que não está aqui para a gente monitorar tão fácil. É isso, será que ele vai cumprir direitinho esse pós-operatório? Será que lá na cidade dele tem profissionais capacitados para lidar com o processo das rotinas de drenagem linfática, né? Então, o maior receio nosso é isso, é um pós-operatório mal cumprido, que no fim das contas, quando esse paciente voltar depois aí de 90 dias, de 6 meses e tiver alguma complicação tardia de pós-operatório, dessas quais eu acho que que a gente mais teme é a tal da fibrose, né? Que é aquela condição que forma uma cicatriz mais grosseira, fica alta, fica com placa, tira o contorno que a gente quer dar. Então, no fim das contas, quando o paciente retorna com um processo cicatricial que foi prejudicado ou por indisciplina ou por um pós-operatório mal feito, é que respinga na gente. Sim. E a cirurgia também. A culpa é profissional. Acaba que respinga na gente. E a cirurgia que a gente executa é a mesma para todo mundo. Então vai ter essas variáveis de organismo para organismo. Até aí tudo bem, mas acho que a pior variável é essa. É entre o paciente que cumpre um pós-operatório certinho, disciplinado, e um pós-operatório indisciplinado, vamos dizer assim. Sim. Muito bem. A gente sabe que um bom resultado acaba tendo um impacto na autoestima da paciente, né? Por exemplo, eu sei muitas histórias suas até disso aí, vamos esmiuçar algumas aqui. Tenho. Mas eu vou contar uma história breve aqui. Uma paciente que eu operei, e quando eu atendia também em outro município, eu vou dar o nome dela de Maria, né? Só hipoteticamente aqui. Então eu operei a Maria e
quando ela veio para mim, o semblante dela, o rosto caído, excesso de pele na área dos olhos, e é aquela imagem que eu tinha dela. E daí eu fiz a cirurgia, no outro dia ela teve o retorno comigo. No retorno ela chegou com o rostinho inchadinho, que é normal. Depois disso aí eu tive a fase que eu voltei a atender aqui em Palmas, que eu ficava 30 dias aqui e mais ou menos uma semana lá. Então depois de 30 dias que eu regressei a essa cidade e a essa paciente, a Maria, teve a oportunidade de fazer um retorno comigo de 30 dias depois. Então ela já tinha tirado os pontos e já tinha passado pelo processo inicial da recuperação, do pós-imediato. Mas o fato é que quando eu cheguei na clínica para atender, eu passei pela recepção e eu vi uma paciente sentada. A clínica tinha outros colegas que atendiam lá, então eu achei até que era paciente do outro colega. Eu cumprimentei ela como quem cumprimenta alguém para ser educada. Assim, entrei para o meu consultório e pedi para chamar a minha primeira paciente, que era a Maria. E aí, na hora que a Maria entrou, que eu associei que era a pessoa que estava lá na recepção. Então eu fiquei impressionado, assim, que não foi só a mudança positiva na cirurgia que eu fiz, mas o contexto geral que mudou dentro dela, de dentro para fora. Então ela já tinha mudado o cabelo, ela já tinha mudado o jeito de se vestir, né? Então a gente acha muito bacana quando a gente percebe essa mudança interna do paciente, o impacto na autoestima do paciente. Então eu queria saber, vocês sentiram isso também? Ou? Eu senti. Hoje eu me olho no espelho e ficava me olhando assim. E de primeiro eu não me olhava mais no espelho, porque eu me incomodava. Me incomodava tudo. Hoje não, hoje eu olho no espelho e fico olhando que não acredito. Da mudança tão grande que foi. Aí a família, os amigos comentaram. Mas os meus amigos falam assim, te vi lá no Instagram. Te vi lá no Instagram. Menina, que mudança. Todo mundo me fala. Alguma mudança de hábito por conta disso? Algum cuidado que você acrescentou? Ou alguma coisa que você passou a fazer que você não fazia? Você comentou do espelho? Hoje eu me autoestima é mais alto. Hoje eu me arrumo mais. A autoestima aumentou. Hoje eu me vejo mais bonita. Hoje eu gosto de o que eu vejo no espelho. Mais confiante? Tá? Mais confiante também. É o que a gente escuta muito. Confiante. A pessoa com autoestima elevada, ela se torna uma pessoa mais... Eu lembro muito que eu ia muito cabeleireiro cortar meu cabelo. E quando eu olhava no espelho assim de frente, me olhava, eu falava, ai não. Eu não gostava de olhar no espelho. Não gostava. Porque eu via a papada, eu via a pálpebra caída, via esse canto da boca que me incomodava muito. Hoje não, hoje eu sempre vou cortar meu cabelo, sempre fico me olhando. Como eu mudei, como ficou diferente. Nesse exato momento, a gente sabe que tem várias pacientes que vão estar nos assistindo e que estão naquele momento de decisão, né? Fazer ou não, fazer agora ou não. E no meio de todas essas dúvidas vem, às vezes, o medo do resultado, o medo de cicatrizes, o medo de passar pelo procedimento, né? O medo quanto ao risco da sua saúde em si, o receio pela opinião das pessoas, às vezes a família não apoia, o receio pelo que a própria paciente sente, às vezes ela achar que ela não merece aquilo, que ela vai viver para os outros e não viver para si. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês deixariam de mensagem para essas pessoas que estão vivendo esse momento agora de fazer ou não, seja por qual desses motivos que eu citei? Luciano, eu falo um negócio pra você que primeira coisa que é primordial é você procurar um profissional de excelência, tá? A gente buscar, porque igual eu falei, tem vários cirurgiões aí de face, muitos profissionais bom mesmo, só que às vezes não consegue naquele momento passar uma certa confiança, não que ele não seja bom. Então quando você vai numa pessoa que você olha para ela, que ela te atende e consegue passar essa confiança para ela, é primeiro ponto. Segundo ponto, Roberta, eu não gosto muito de ficar
ouvindo opiniões. Porque opinião, você vai ter um monte. As pessoas que gostam, as que não gostam, as que acham bonito, não gostam. Então, assim, eu acho que essas coisas são muito pessoal. Muito mesmo. É até uma coisa, quando você olha uma pessoa bonita, aquela é bonita, não acha, é feia. Então, isso aí é muito da visão de cada um. Então, eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa que eu quero fazer, eu procuro, lógico, de conversar com alguém. Até porque é necessário a gente conversar com alguém, falar o que você quer fazer, né? Não para ir para muitas pessoas. As pessoas mais próximas, tem uns amigos que estão próximos da gente, que é quase uma família, né? Quase um irmão. Eu gosto muito das pessoas que são mais próximas a mim e algumas da minha família. E aí eu ouço a opinião e vejo se vale a pena ou não. Mas é olhar para o profissional, é você sentir a segurança nele, é você se sentir seguro do que você quer, porque se a gente for olhar muita opinião dos outros, a gente acaba não fazendo muita coisa na vida da gente. E isso serve não só para nossa estética, mas para muitas coisas na nossa vida. Eu penso muito assim. Tem hoje muita gente que está assistindo a gente que está nesse momento de decidir se faz ou se não faz. Alguns sem saber se deve ou não fazer porque tem medo do resultado, tem medo da cicatriz, tem medo de ser submetido a uma cirurgia, a uma anestesia, tem medo de sentir dor, né? Tem medo de sofrer no pós-operatório. E tem aquela outra situação que é o paciente também que dentro de casa não tem apoio, ou ela se julga, vive para a família inteira, mas não vive para si. Então, naquele momento, ela acha que não é merecedora de se dar aquilo como presente. O que você teria para falar, Vanessa, para incentivar essas pessoas que estão nessa dúvida, se faz ou não, se merecem ou não fazer? Eu acho que o primeiro lugar é procurar um profissional. Um profissional que ia ter confiança e fazer uma cirurgia que é assim do Senhor. O que eu creio que quem tem vontade de fazer, porque já vem pensando há muito tempo em fazer, no meu caso, eu tinha muita vontade de fazer. Já estava seguro de si, que era isso que você queria. Eu queria tanto que eu falei com a minha filha, só minha filha, e ela me apoiou, falou, você quer fazer? Vai fazer. É isso que a senhora quer para ele. E ela disse, então faz. E fui lá, sem medo, e fiz. E gostei muito do resultado. E toma. Então, quem tem vontade de fazer, faça. Porque é uma realização muito grande. Muito mesmo. E bom, gente, eu queria então agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Dizer que a minha clínica está sempre de portas abertas aí. Com certeza, Luciano, eu voltarei. Haverão outras invenções de moda. Haverão, pode ter certeza. Obrigado pelo convite.